Olá, meu nome é Jefferson Pontes, sou aluno do curso de bacharelado em Filosofia da Uninter e nesses vídeos eu vou falar sobre um trabalho de pesquisa que eu realizei a respeito do tema sobre violência contra a mulher. E a proposta do trabalho então seria fazer um projeto, né, um projeto socioeducativo que seria uma proposta de conscientização a respeito do problema, né? Porque durante a pesquisa eu observei que ainda há muito receio, muito preconceito, muita barreira ainda em relação a um grupo de pessoas que ainda não se conscientizaram do problema, pessoas que ainda acham que o problema da violência contra a mulher não deveria ser tratado de forma diferente, né? É como se fosse o seguinte, é o entendimento de que homens e mulheres eles têm os mesmos direitos, e isso está previsto inclusive na Constituição Federal. Portanto, então, se tem os mesmos direitos, se tem os mesmos deveres, não haveria por que tratar a violência de um homem ou a violência contra um homem ou contra uma mulher de forma diferente. São dois seres humanos e então eles deveriam ser tratados de formas iguais, inclusive as repressões, as penalidades e as políticas públicas deveriam ser de forma igual. E eu que comecei então a pesquisa, levantando então um tema jurídico filosófico, né, que é levantado desde Aristóteles, que é no sentido de que uma frase que ficou cunhada aí, de que nós deveríamos tratar os iguais na medida da sua igualdade e os desiguais na medida das suas desigualdades. O que significa dizer, embora as pessoas, elas, digamos assim, formalmente, né, em tese, elas são de fato todas iguais, mas na prática isso não acontece, né? Algumas pessoas elas têm algumas oportunidades que outras não têm. Algumas pessoas nasceram em determinadas condições que outras nasceram em condições diferentes. Então, por exemplo, a pessoa que nasceu com alguma deficiência física, ela não pode ser tratada da mesma forma que uma pessoa que nasceu com todo o seu corpo, digamos, perfeitamente funcional, né? Então, por isso, pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de locomoção, elas precisam de políticas públicas que sejam apropriadas para esse tipo de pessoa, né? Então, da mesma forma, a violência contra a mulher, por ser uma realidade, porque realmente há uma discriminação muito forte com a mulher, é sim necessário que haja políticas públicas para esse grupo de pessoas. Eu comecei o trabalho, então, trazendo dados estatísticos, né, sobre esse problema, sobre a questão dos números, né, de violência contra a mulher no Brasil, em diferentes regiões, e realmente são números alarmantes. Eu vou colocar isso nos slides que eu vou disponibilizar também. São dados que realmente demonstram que há sim um tipo de violência que leva em conta a mulher. Por exemplo, quando alguém rouba uma pessoa, está preocupado num patrimônio e isso. E muitas das vezes, quando a pessoa agride alguém, ela está agredindo por um ato de vingança, por um ato de raiva. Agora, existem muitos crimes de violência que não são praticados por um motivo assim comum, mas são praticados especificamente porque a vítima é mulher. Isso acontece muito no ambiente doméstico, né? O homem, ele se acha que numa posição superior em relação à mulher, de modo que toda vez que a mulher lhe desobedece ou lhe contraria, esse homem então se acha no direito de usar de violência contra a mulher, como se fosse como se fosse como um objeto que está totalmente à disposição do homem, né? Então esses crimes, né, essas condutas que são contra as mulheres, pelo fato de serem mulheres, elas merecem sim um tratamento diferenciado, seja por meio de políticas públicas, seja por meio de penalidades da lei e etc, né? Então, depois de trazer esses dados estatísticos, eu também falei sobre a questão de
políticas, né, de projetos socioeducativos presentes aqui na cidade onde moro, que é Mangaratiba, no Rio de Janeiro, né? Aqui a cidade de Mangaratiba, ela possui alguns trabalhos nesse sentido. Por exemplo, a prefeitura ela criou o Centro de Referência Especializado em Atendimento à Mulher. Então é um projeto que é voltado a esse público específico. Nós temos também um fórum municipal que é realizado pelo menos uma vez por ano, né, que tem o objetivo de qualificar os profissionais que atuam, por exemplo, em hospitais e outros ambientes que atuam com essa questão de violência contra a mulher. Nós temos na prefeitura também, estabeleceu com a Guarda Municipal, tem uma ronda específica para atender casos de violência contra a mulher, algo bastante interessante, porque normalmente essa atribuição é dada à Polícia Militar, mas a Prefeitura de Mangaratiba, então, ela destacou um grupo de guardas municipais para atender casos de violência contra a mulher, né? E então, dentro desses projetos socioeducativos, nós propomos aí, especialmente essa questão da conscientização, que eu acho que é um dos pontos principais, que é conscientizar as pessoas quanto ao problema, para então, a partir daí, adotar exemplos como esses que foram praticados e são praticados em Mangaratiba. Obrigado.